Olá, meu nome é Pietro e nessa aula nós vamos tratar do sistema colonial português. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que existem várias linhas historiográficas que interpretam esse fenômeno da montagem do sistema colonial. Eu vou destacar aqui duas delas que, de certa forma, dominaram o debate sobre o assunto ao longo de todo o século XX na historiografia brasileira. Por um lado, considera-se que a economia colonial, que o sistema colonial, era um sistema voltado para a exportação, para a extração de riquezas da colônia e o envio dessas riquezas para a metrópole. Portanto, era uma economia totalmente dependente dos fluxos externos. Outra linha historiográfica é aquela que afirma que, apesar de que sim existia uma relação de exploração econômica, no interior da colônia existiu um mercado forte e existiu uma dinâmica econômica própria ao mundo colonial que não respondia às flutuações do mercado externo. E mais recentemente, especialmente a partir da década de 80 e mais ainda da década de 90, você tem novas abordagens sobre o assunto que procuram entender a montagem do sistema colonial para fora das suas determinações econômicas, que já foram estudadas muito ao longo do século XX, e focando um pouco mais em aspectos culturais, políticos e etc. desse sistema que foi montado na América Portuguesa. A formação da colônia, ela se inicia com o povoamento da costa, especialmente em alguns pontos no litoral. Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro são os principais centros demográficos nesse período. E a atividade básica era a extração do pau-brasil, que inclusive era uma atividade em que os portugueses concorriam com os franceses, que também o que gerou vários conflitos entre esses dois povos. E nessa época foi instituído o regime de capitanias hereditárias no Brasil. Em resumo, o que esse regime de capitanias determinava é que a coroa portuguesa doava um lote bastante extenso para algum proprietário individual. E esse proprietário individual, ele era o responsável não só pela exploração econômica desse lote, mas também pela legislação que lá era vigente, pela manutenção das suas fronteiras e todo esse tipo de atividade que caberia mais comumente a um Estado e não a um ente privado. A primeira atividade econômica de grande porte da colônia e, durante muitos séculos, a principal atividade econômica existiam na Ásia e na África e que era extremamente rentável da plantation, que é uma grande extensão de terra dedicada a uma única cultura, no caso a da cana, e utilizou a mão de obra escrava, porque por uma série de fatores, incluindo a resistência indígena e o baixo número de população indígena no litoral do Brasil, foi a mão de obra que mais se adequou a esse modelo de cultura extensiva da cana no Nordeste brasileiro. Outra atividade econômica muito importante para o período colonial foi o ciclo do ouro. Ele foi relativamente curto, ele durou cerca de 70 anos do século XVIII e, diferentemente do regime nordestino do cultivo da cana, ele desde muito cedo teve um controle bastante centralizado por parte da metrópole. Ao longo do seu período de existência, no século XVIII, ele foi a atividade comercial mais lucrativa da colônia e ele causou um deslocamento demográfico muito importante para a colônia, porque ele atraiu populações de toda a região, de todo o Brasil, para a região de Minas Gerais, e Goiás, Mato Grosso, que é onde se encontravam as jazidas de ouro e de diamante. É justamente nessa época que o Rio de Janeiro, que era o principal porto de exportação dessas riquezas, se torna a capital federal.
Outras atividades econômicas que a gente encontra na colônia que também foram bastante importantes são agricultura e pecuária para abastecimento interno, o que ocorria de duas formas. Em primeiro, por um lado, você tinha o cultivo de gêneros agrícolas ou criação de animais dentro dos próprios engenhos. Então, não foi muito comum isso, mas alguns engenhos chegaram a realmente ser centros autossuficientes, que só dependiam da sua própria produção interna para funcionar. E essa agricultura e pecuária também funcionava nas regiões periféricas a essa economia voltada para a exportação. Então, em todo o sertão nordestino, você teve uma criação de gado bastante importante que abasteceu esses engenhos mais próximos ao litoral, que eram responsáveis pela produção do açúcar a ser exportado. E o caso do Rio Grande do Sul, que até o fim do século XVII não tinha praticamente uma povoação fixa lá, mas a partir do século XVIII estabeleceu uma cultura do gado muito forte e a exportação do couro e da carne de charque, que é a carne de sol, que aguenta grandes travessias sem estragar, ela foi muito importante para a economia da região e ela que era voltada para o abastecimento do mercado externo, do mercado interno. Esses foram basicamente as principais atividades econômicas da colônia. Então, agora que a gente tem esse quadro mais ou menos formado, a gente pode falar um pouco sobre os fundamentos desse sistema colonial, a lógica interna dele. Então, o primeiro ponto, o sistema colonial brasileiro, ele foi basicamente montado para favorecer a acumulação de capital na metrópole. Então, disso você tira, por exemplo, o mecanismo do exclusivo colonial. O que era isso? Era o acordo que firmava que somente Portugal podia ter relações comerciais com a colônia brasileira. De modo que a mercadoria brasileira chegava muito mais barata em Portugal e Portugal detinha o monopólio sobre esses produtos, podendo, na Europa, vendê-los a um preço elevado. Outro fundamento desse sistema foi o uso da mão de obra escrava. Por quê? Se houvesse mão de obra assalariada ou alguma outra forma de trabalho no interior da colônia, você favorece o aquecimento de um mercado interno e o acúmulo de riqueza na própria colônia. Com a mão de obra escrava, não. O tráfico negreiro era uma atividade controlada basicamente por traficantes portugueses, então o dinheiro ia direto para a metrópole, e como a mão de obra era cativa, você não tem a formação de um mercado interno e de um enriquecimento forte dentro da própria colônia. Agora, esse modelo de sistema colonial que eu apresentei, ele também já foi criticado e alguns pontos deficientes dessa ideia já foram levantados. Por exemplo, já se comprovou que a coroa portuguesa não tinha um controle tão forte assim sobre esse fluxo colonial. Ou seja, o mecanismo do exclusivo colonial, do comércio exclusivo da colônia com Portugal, não funcionava tão bem assim. Então você tem diversas rotas de tráfico que já foram identificadas e que permitiam esse escoamento da riqueza da colônia para outros centros e não para a metrópole. A força do mercado interno também. Durante muito tempo, a historiografia brasileira enxergou esses dois polos, em que você tem a cultura da cana ou a extração do ouro no Brasil e o envio direto dessa riqueza para a metrópole. Mas, na verdade, ao redor de tudo isso, você tinha um mercado interno que, de acordo com pesquisas mais recentes, era mais relevante, mais forte do que parece, a ponto de que, por exemplo, no Rio de Janeiro, você conseguia observar a formação de uma casta de comerciantes bastante enriquecida. E os profissionais liberais. Então, para além desse binômio entre donos de escravo e negros aprisionados nas lavouras, você tinha toda uma casta de artesãos, de vendedores, de pequenos proprietários rurais e etc., que movimentavam uma economia interna que estava fora dos quadros desse sistema colonial baseado no envio de capital e no acúmulo de capital na metrópole. Então, esse tipo de crítica feita mais recentemente pela historiografia tem ajudado a colocar um pouco melhor a perspectiva sobre esse assunto e a levantar novos debates sobre esse período histórico do Brasil.
A gente finalizou aqui o tema do sistema colonial português. Então, agora a recomendação é que você consulte o material teórico da unidade e realize as atividades. Obrigado.